Essa semana a mãe de um grande amigo meu veio a falecer e eu só fui ficar sabendo depois que o velório já tinha acontecido por uma série de desencontros. E aí depois disso eu fiquei muito sentido e decidi pesquisar na Bíblia o que tem para se falar sobre quando a gente está de luto e como a gente lida com isso. Hoje eu vou falar sobre um dos textos que mais explica como Deus trata o luto e como nós devemos reagir diante dele. Eu sou Matheus Ganga, você está no Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre Escritura Sagrada. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Tem vídeo novo toda semana, é de graça, é só se inscrever. Vamos juntos crescer em relacionamento com Deus, discutindo as Escrituras Sagradas. E para falar desse assunto eu vou trazer um texto onde Jesus ele se comporta de uma maneira a nos explicar tudo o que tem para acontecer com a gente e como a gente deve lidar com isso. A primeira coisa que a gente vai olhar no texto de João 11, onde Jesus ressuscita Lázaro, é a relação de amizade que ele tinha com eles. Marta, Maria e Lázaro moravam em Betânia e era um lugar onde Jesus passava por várias vezes. Quem assistiu a série The Chosen vai ver quando Jesus encontra-se com Lázaro, como que é interessante a gente ver esse lado humano de Jesus. Eles mostram até uma brincadeira que eles tinham de infância, como se fosse a gente jogando futebol hoje entre amigos. Jesus ele tinha na ilustração que eles fazem lá uma certa dificuldade para jogar. Era como se ele fosse o último a ser escolhido no futebol nos dias de hoje. E é muito interessante mostrar isso. Ele tinha uma amizade próxima com Lázaro, Marta e Maria. E aí o texto começa com Marta e Maria mandando um recado para Jesus e dizendo: olha, o seu amigo, o seu grande amigo está doente para morrer. E aí Jesus, ouvindo a história, sabendo que o amigo dele vai morrer, ele ainda fica no lugar onde ele estava por mais 2 dias, ele diz para os discípulos: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu, e aqui tem algo muito interessante, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. E o texto continua no versículo 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E é muito interessante ver isso. A nossa relação com nossos amigos deveria ser de uma preocupação muito grande, de estar junto nos dias daquele velório, de luto, porque é um momento de grande fragilidade de todos nós. Apesar que a gente sabe que existe a ressurreição, a gente tem um lado humano, um lado de saudade, um lado de uma pessoa que tem uma história grande com a gente, no caso de mãe, por exemplo, a gente deveria estar próximo, e Jesus ele está distante dos amigos dele nesse momento. E aí ele diz para os discípulos: olha, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos ficam desesperados, principalmente Tomé, ele fala para Jesus, fala: olha, não só não vai acontecer nada com Lázaro, você vai chegar lá e já está morto mesmo, como também a gente vai morrer. Porque há poucos dias atrás você estava quase sendo apedrejado na Judéia, agora a gente vai voltar para lá, isso vai dificultar muito a nossa relação. E aí Jesus insiste e diz: olha, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem luz neste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. E aí os discípulos: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Jesus sabia já que ele tinha falecido e que já não tinha mais como. Então Jesus tem que falar claramente para os discípulos: olha, Lázaro está morto e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. E aí Tomé, ele fala isso, né? Se a gente vai lá, a gente vai para morrer também, Jesus. Quando eles chegam em Betânia, é muito interessante o comportamento de Marta. Marta, ela chega para Jesus e ela não sabe que Jesus tem a capacidade de ressuscitar alguém. E aí Marta chega até chamando a atenção de Jesus, colocando ele na parede: olha, se você estivesse aqui na nossa casa, você sempre está aqui todos os dias, você é nosso amigo, mas você não estava aqui na hora que o seu amigo estava doente, e agora seu amigo morreu, o que vai fazer? E aí Jesus responde: seu irmão vai ressuscitar. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E a Marta responde: sim, Senhor. E aí Jesus vai andando em direção ao túmulo, e aí ele vê a tristeza nos olhos deles. Ele sabe, existia naquela época a cultura de se contratar pessoas para chorar pelo morto, de tocar flauta pelo falecido. Isso tudo já tinha acontecido, Lázaro já tinha sido velado e já tinha se passado 4 dias. E quando Jesus chega diante do túmulo, existe uma comoção muito grande. Não tem como não estar comovido diante da morte de alguém da sua sociedade. E agora Jesus está falando que vai ressuscitar essa pessoa. Diante daquela comoção,
deles, Jesus chora. E aqui tem um lado teológico dessa história de Jesus chorar. Por que Jesus chora? Existe um lado teológico de explicação disso, é porque ele se revolta. Entende-se que Jesus ele tem uma certa revolta com o pecado. Nós não deveríamos estar sofrendo isso, e por culpa nossa mesmo nós estamos sofrendo. Mas existe um lado humano de Jesus. Porque se a justiça não tiver um pouco de amor e de carinho pelos próximos, ela não serve de muitas coisas. E Jesus ele tinha esse carinho, ele chora porque o seu amigo tinha falecido, e também por esse lado do pecado. Isso mostra um pouco de como nós devemos tratar o luto. Nós temos todo o direito de chorar pelos nossos. Nós temos todo o direito de ficar enlutados por algum tempo, até de sentir revolta contra a morte. Isso tudo é um direito de todas as pessoas e a gente deve viver esse luto de uma forma completa. Jesus chorou e nós temos o direito de chorar pelos nossos e pelos que partem. E aí Jesus chora e aí ele faz algo muito interessante. Quer dizer para as pessoas que estão lá para remover a pedra do sepulcro. E esse remover a pedra do sepulcro mostra que nós temos coisas que a gente deve fazer na nossa vida. Que a parte possível de ser feita deve ser feita por nós. O extraordinário, o impossível, ele pode ser feito por Deus, que é o ressuscitar o amigo, como Jesus faz. Ele chama Lázaro para fora do túmulo, Lázaro vem andando, e quando chega lá fora, Lázaro está todo enfaixado, eles dizem para ele, para os amigos, olha, tirem as faixas de Lázaro e deixem-o ir. E aí o milagre aconteceu completo, pleno, e eles viram a glória de Deus. Tudo isso aconteceu não para que uma pessoa fosse salva, não para que uma pessoa fosse ressuscitada, mas para que muitos que estavam ali naquele dia vissem a glória de Deus. É para isso que Lázaro ressuscita. Lázaro depois morre, passa o tempo, Lázaro vai morrer lá na frente. E aí Jesus faz isso 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa que vai resultar na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, e uma ressurreição que traz uma esperança para nós. Diante do luto hoje, nós também temos que ter essa visão. Os nossos entes queridos que tiveram uma vida em Cristo ressuscitarão no fim e estarão com Deus. Isso é um consolo maior do que qualquer outro. É impossível ser consolado de outra maneira que não essa. Jesus vence a morte e isso nos dá esperança, e é por isso que a gente crê nele. Que a única força que Satanás tinha contra nós era a morte, e agora a morte já não existe mais, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para todos sempre. E ele trouxe isso como uma promessa para nós. Então o reino dos céus é a nossa expectativa, é a nossa esperança, e é por isso que a gente não se entristece tanto com a morte dos nossos, porque a gente tem esperança que eles ressuscitarão em Cristo Jesus. E para mostrar o tanto que Jesus é bom, Lázaro ressuscita, e no capítulo seguinte, Jesus está de novo na casa de Marta e Maria e ele está sentado à mesa ao lado de Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, agora saiu do túmulo para a mesa. A cultura da mesa na Bíblia é muito grande. A gente aqui em Minas, então, a gente gosta muito de estar sentado à mesa, de conversar, de tomar um café, de comer junto. Isso na Bíblia é muito vivo. A gente vê Deus comendo com Abraão e a gente vê Lázaro ressuscitar e sentar na mesa com Jesus. Isso é maravilhoso. A gente deve de pensar que isso vai acontecer conosco. A morte não vai nos vencer. A gente vai ressuscitar e no final dos tempos a gente ceará com Jesus. No banquete final, a gente vai estar com Jesus, sendo servido por Ele, com Ele, e isso é maravilhoso. Sair da morte para a mesa, sair do túmulo para um banquete ao lado do Cristo, do nosso Deus, isso traz uma esperança, enche o nosso coração de alegria em saber que Jesus saiu do seu trono, desceu aqui na terra para nos salvar e nos levar para esse lugar onde existe consolo. Então, todas as vezes que a gente for pensar sobre como Deus, Ele nos consola e Ele nos consola de tudo, essa é a forma correta. A gente deve chorar, a gente deve passar por esse período do luto até o final, mas com a esperança em Cristo, de que aqueles que partiram para a glória e a glória de Deus. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse conteúdo com pessoas que às vezes precisam dessa palavra. A gente sempre está precisando de alguém para nos consolar. E como diz o Salmo 121, olho para os montes e pergunto de onde virá o meu consolo. O meu consolo vem do Senhor, que fez os céus e a terra e que morreu por nós e ressuscitou. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.